Do Rio para Brasília, apoiadores de Lula e de Jair Bolsonaro vão acompanhar a apuração de votos em locais próximos no Distrito Federal. Repórter Marília Sena. Petistas e apoiadores de Bolsonaro estarão separados por apenas 350 metros durante a apuração dos votos em Brasília. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal cadastrou 2 eventos para a área central. A apuração de votos na esplanada dos ministérios, favorável à reeleição do presidente, e o ato de encerramento da campanha de Lula na Torre de TV em Brasília. A concentração dos apoiadores vai começar às 5 horas da tarde deste domingo, horário do fechamento das urnas e início da apuração dos votos por todo o país. No primeiro turno, os militantes dos 2 lados também realizaram eventos nos mesmos locais. Desde a noite da última sexta-feira, a esplanada dos ministérios está parcialmente fechada. O local foi interditado para um culto evangélico entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No sábado, uma motocarreata também bloqueou o acesso à Praça dos Três Poderes. Os órgãos de segurança do Distrito Federal informaram que a esplanada deve continuar fechada até o fim dos atos deste domingo. Roberto Mota, queria te perguntar em relação à segurança, você teme algum problema a partir das 5 horas da tarde com o início da apuração? A gente falou muito sobre segurança nessas últimas semanas, mas você acha que a segurança foi a contento em relação aos candidatos, muitos deles com o apoio da Polícia Federal? No primeiro turno, muito se falou sobre isso, né, Tiago? Algumas pessoas fazendo projeções sinistras, catastróficas, e não aconteceu nada. As eleições aconteceram, como eu disse na época, né? Eu nunca vi uma eleição com problemas, com atos criminais, nem nada. Eu acho que eu queria voltar ao que a Amanda falou, que eu acho muito importante. Ela disse 2 coisas muito importantes. Cada pessoa tem um voto e é preciso destensionar o cenário político. É preciso esfriar os ânimos. É preciso respeitar as opiniões diferentes. Tá? Eu acho que contribuiu para esse tensionamento o fato de que, durante muito tempo, houve no Brasil uma hegemonia quase total do pensamento de esquerda, né? Que ocupou os sindicatos, a cultura, o entretenimento, o ensino, e depois acabou entrando até em instituições importantes. De alguns anos para cá, eu diria de 10, 15 anos para cá, começou a ocorrer um renascimento de forças liberais e conservadoras no Brasil, né? O renascimento político, intelectual, cultural. O liberalismo e o conservadorismo é o que se chama de direita. E muita gente, né, ficou insatisfeita com isso, porque queria manter aquela hegemonia do pensamento de esquerda, mas é preciso aceitar que no mundo existem pelo menos 2 formas diferentes de se olhar o Estado, a sociedade, a liberdade. A forma da esquerda e a forma da direita. Eu acho que o distensionamento passa por isso, né? As pessoas não se dividem só entre petistas e bolsonaristas. Há uma enorme gama de opinião e, como disse a Amanda, toda opinião tem que ser respeitada. É isso, e Amanda, afinal, o período de campanha teve alguns episódios de violência, principalmente entre apoiadores, e a partir das 5 da tarde, então, começa a apuração. Você acha que a gente deve demorar muito para acompanhar os resultados? Adriana, a expectativa do TSE é justamente o contrário, que a apuração seja mais rápida dessa vez, até porque há menos candidatos, há menos cargos em disputa. Os deputados federais, estaduais e uma boa parte dos governadores, 15 governadores, já foram eleitos no primeiro turno. Então, agora a gente tem a apuração para presidente da República e 12 estados que ainda precisam eleger os seus representantes. Eu acho importante isso que o Mota diz e eu acho que nós devemos ficar de olho. Você mesmo comentou, Adriana, no aumento dos casos de violência política. A gente assistiu isso quase que cotidianamente ou semanalmente antes do primeiro turno mesmo, na pré-eleição, antes de começar oficialmente ao primeiro turno, durante o primeiro turno. Ontem assistimos aquela cena absolutamente escabrosa, bizarra, de uma deputada reeleita, Carla Zambelli, correndo armada no meio da rua, atrás de um homem, entrando numa lanchonete, colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam ali. Eu tenho certeza que nós vamos debater esse caso mais para frente, mas
no domingo passado, ou seja, menos de uma semana atrás, vimos aquela outra cena bizarra do ex-deputado Roberto Jefferson dando 50 tiros de fuzil e atirando 3 granadas contra agentes da Polícia Federal, ou seja, a que ponto chegamos? Nós falamos aqui mais cedo sobre o aumento das denúncias de assédio eleitoral, foram 10 vezes mais denúncias do que em 2018 e a maior parte delas concentradas no segundo turno, empresários assediando seus funcionários, principalmente seus funcionários de baixa renda, a votarem em determinado candidato. E essas denúncias, Adriana, você leu, a maior parte delas concentrada no sul e no sudeste do país. Quer dizer, uma coisa nunca antes vista. A gente tem que esperar, eu não imagino, espero que não haja mesmo, como aconteceu no primeiro turno, casos de violência durante a votação, que seja uma votação tranquila e pacífica, como foi a do primeiro turno. Eu temo muito o que pode acontecer depois do resultado das urnas. Então, é importante que esse resultado seja aceito pelos adversários, seja quem for o eleito, Lula ou Bolsonaro, e é importante que seja aceito também pelas torcidas, porque o Brasil virou um grande fla-flu, torcidas organizadas, e nem todos esses eleitores de Lula ou Bolsonaro são bolsonaristas roxos ou lulas roxos. Há muitas camadas de eleitores, há muitos eleitores que hoje votam em Bolsonaro para que Lula não vote, ou votam em Lula por causa do antibolsonarismo. Então, é preciso cotejar todas essas camadas, mas é muito ruim, quando o Mota fala desse pensamento de direita, essa égide de pensamento de direita, tem que separar o que é de direita, que sempre houve, e é absolutamente legítimo que haja um pensamento conservador, sempre fez parte do espectro político ideológico, e que parte desse pensamento é um pensamento de extrema direita, um pensamento antidemocrático que prega a violência contra as instituições, que prega a tomada das instituições. Então, manter o tensionamento constante entre instituições, como essa fala do deputado Sanderson, que prega que o Supremo Tribunal Federal seja de alguma forma enquadrado logo depois da eleição, isso é muito preocupante. A gente deveria estar pensando em outro discurso hoje no país, que é um discurso de unificação e de ouvir o outro lado, porque ele vai continuar aí. Não importa quem seja eleito, o petismo ou o bolsonarismo, que representam essas duas grandes correntes dos líderes mais populares da história recente, da história desde a redemocratização do país, vão continuar presentes na vida pública e elas precisam ser ouvidas e respeitadas. Pontualmente, 9 horas. Aliás, o Mota quer falar rapidinho, Mota, é isso? Quero, sim. Amanda, eu justamente estava elaborando na sua fala, que eu achei muito própria, da gente distensionar. E aí você fez um comentário que me tensionou. Então, eu vou ser obrigado a voltar a esse assunto. Bom, eu quero esclarecer 2 coisas. Primeiro, essa história de assédio, eu vou dar a minha opinião. E, por favor, se eu estiver fugindo às restrições que são impostas à Jovem Pan, alguém me avise aqui, eu paro de falar. Eu não acredito nessa história de assédio eleitoral. Isso é uma besteira. Isso foi criado agora, eu não sei com que motivo, mas isso é uma ferramenta para coibir empresários, pessoas honestas que têm funcionários, de darem a sua opinião. Não acho que existe nada errado ou ilegal do empresário dizer: olha, se fulano for eleito, as consequências vão ser muito ruins para a nossa empresa, porque é o que o passado diz. Se o empresário dizer isso é considerado crime e ele é denunciado e se abre uma investigação, me desculpe, isso é tudo menos distensionar o ambiente e respeitar a opinião diferente dos outros. Quanto a esses atos de violência eleitoral, eu já expliquei várias vezes e explico quantas forem necessárias. Está descrito no meu livro A Construção da Maldade, que daqui a pouco eu mostro. No Brasil, ocorrem inúmeros casos de crime todos os dias. Não é violência, violência é um eufemismo. Vamos usar a palavra certa. São mais de 110 pessoas assassinadas todos os dias. Em todas as campanhas eleitorais aqui no Rio de Janeiro, tanto campanha para deputado, governador, senador, quanto para vereador, acontecem inúmeros incidentes criminais. Isso não é violência política, isso é crime, isso é quando um político resolve usar o crime como uma ferramenta de conquista de poder. Agora, ficar atribuindo esses episódios a uma determinada corrente política é tudo menos distensionar o cenário eleitoral. É o contrário. Bom, Roberto Mota e Amanda Klein, nossos comentaristas, debatiam agora há pouco sobre os nossos recentes assuntos eleitorais. Amanda, era a sua vez.
Mota, não quero te deixar mais tenso não, pelo amor de Deus, hein? Essa não foi minha intenção. Vamos todos ficar calminhos hoje, porque o dia será longo e com muitas emoções. E o importante é que estejamos todos aqui na apuração para o dia seguinte. Afinal de contas, o Brasil vai continuar. Eu acho que essa que é a verdade, não importa quem seja eleito. Eu só faço aqui meu discurso para a gente não esquecer que o outro lado, que embora, mesmo que não for eleito, tem de alguma forma ser ouvido e contemplado pelo novo presidente da República, se esse presidente se propuser a pacificação e a unificação do país, quem quer que seja ele, Lula ou Bolsonaro, é preciso que a outra metade da população que não votará no presidente eleito, que não votou, não, porventura não votará no presidente eleito, seja ouvida também, que seus anseios e suas demandas sejam respeitados. Nesse sentido, foi o meu comentário. Sobre o assédio eleitoral, não é só o empresário falar com o funcionário e talvez tentar convencê-lo de que determinado presidente da República seja melhor para o país. É no sentido de que esse empresário ameaça esse empregado com, por exemplo, demissões. Se tal presidente não for eleito, vai haver demissões. Ou então promete que, se ele votar em determinado candidato, será beneficiado com 13º ou 14º salário ou com algum tipo de bônus. Isso é um assédio eleitoral muito forte, porque justamente interfere na paridade de armas que existe numa eleição, aquele princípio de um homem, um voto. Passa a não ser mais um homem, um voto, porque se o empresário, voltamos aos tempos do voto de cabresto, porque se o empresário, obviamente, dotado de maior poderio econômico, ameaça de alguma forma aquele funcionário com desemprego ou com promessas de benefícios se votar em determinado candidato, então você quebra a disparidade, você quebra o princípio de um homem, um voto. É justamente o momento em que todos nós, na sociedade, valemos exatamente a mesma coisa, valemos um voto, nosso voto para presidente da República e para qualquer outro candidato na democracia conta apenas uma vez. Então é isso que não pode ser quebrado. E houve denúncias em profusão ao Ministério Público do Trabalho, muitas delas anônimas, muitas delas de empregados de diferentes regiões, relatando, fazendo o mesmo tipo de relato. Muitas desses comentários foram gravados, ou então foram passados em grupos de WhatsApp pelo empresário e mostrados para o Ministério Público do Trabalho. São acusações muito graves que precisam ser investigadas e coibidas. Isso não pode se tornar praxe no Brasil. Mota, para fechar? Olha, Amanda, muito obrigado. Eu conto com a sua colaboração para não me deixar mais tenso do que eu já estou hoje. Eu digo para as pessoas me perguntam como é que é o convívio dos contrários, eu sempre digo, né? A gente convive muito bem, né? Você com a sua posição, eu com a minha, isso jamais se tornou nada pessoal. Então, para todo mundo que está assistindo aqui, né? É uma troca de ideias, de posições mesmo. E eu só queria aproveitar, né? Para lembrar que durante muito tempo as manifestações no Brasil foram dominadas pelos partidos de esquerda. E, pelo que eu me lembro, eram muitas dessas manifestações extremamente violentas, né? Havia queima de ônibus. Aqui no Rio de Janeiro não havia nenhuma manifestação da esquerda que não tivesse um ônibusinho queimado, uma agênciazinha bancária apedrejada, né? Era pedra, fogo e paulada. E também, durante a campanha, aconteceram manifestações contra o presidente Bolsonaro extremamente violentas, né? De natureza muito violenta. Aliás, a maior vítima dessa chamada violência política, que eu digo que é crime, que a gente tem que dar esse nome, foi o presidente Bolsonaro, que recebeu uma facada. Então, a gente não pode esquecer disso. Quanto a essa história de assédio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse hábito de denúncias, de delações anônimas, esse sistema em que a denúncia já é a prova e o processo se torna punição, isso não é Estado de Direito. Quando você cria uma máquina onde a simples denúncia, né? Você tem lá a sua empresa, tem um empresário, tem um funcionário que não gosta de você por várias razões. Aí ele vai e faz uma denúncia, aquilo vai gerar um processo contra a sua empresa que pode durar anos e vai atrapalhar a sua vida. Qual é o mecanismo para você provar a sua inocência? O que é que aquilo vai custar para você? A gente tem que ter extremo cuidado com isso, porque isso pode ser completamente incompatível com o Estado de Direito. Agora, o último aspecto disso que eu queria ressaltar, já encerrando, é o seguinte: se a gente vai cuidar prevenir as ameaças que impedem o eleitor de exercer o seu direito, vamos lembrar
das áreas do Brasil que estão sob o controle do narcotráfico. Cadê a central de denúncias para denunciar os traficantes que impedem os eleitores de exercer o seu direito de voto? A gente viu há uma semana atrás, eu acho, que foram espalhadas 50 faixas na periferia de São Paulo, em áreas dominadas por uma facção criminosa, recomendando, né, um certo comportamento eleitoral. Eu posso estar enganado, mas eu não vi nenhuma campanha para que as pessoas denunciassem isso. Ao contrário, no Rio de Janeiro, existem mais de 1.400 áreas sob o domínio do narcotráfico. Como é que as pessoas que moram nessas áreas vão votar hoje? Será que elas vão ter liberdade? Né? Eu lembro aqui de uma entrevista que a gente fez com um coronel da reserva da PM de São Paulo. Eu questionei a ele sobre isso e ele deu uma resposta assim simplória: não, os traficantes não costumam interferir em eleições, eu não acho que isso seja um problema. Então, se a gente vai lutar pela liberdade dos eleitores, vamos lutar direito, e especialmente onde essa luta é mais difícil.